Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença em mais uma edição do Clube da Artéria. É, é uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos e gostaria de dar alguns recados antes de começarmos aqui com a nossa palestrante de hoje. Lembrando a todos que quiserem se inscrever para receber informativos do Clube da Artéria, podem mandar e-mail para pós-graduação@centervas.com.br. Nossas apresentações, nossos episódios estão todos no nosso canal do YouTube, do Clube da Artéria, que fica disponível, e aberto aí para acesso. Hoje aqui no Rio tivemos um mapa cirúrgico corrido, o doutor Arno daqui a pouco está entrando aí também. E vamos começar apresentando a Grace Mulatti, que dispensa, aliás, a apresentação. A Grace hoje vai falar de um tema muito desafiador, um tema muito interessante, um tema que realmente, quando a gente chega na emergência do hospital e se depara com esse tipo de situação, a gente pensa duas vezes, olha o exame umas três vezes, coça a cabeça, são estratégias para abordagem da síndrome de má perfusão visceral na dissecção aguda de aorta. A Grace, ela é supervisora do pronto-socorro de cirurgia vascular do HC, da Faculdade de Medicina da USP, tem doutorado em clínica cirúrgica na Faculdade de Medicina da USP, coordenou as diretrizes de aorta da SBACV em 2023 e atualmente é a diretora científica da Regional de São Paulo, agora no biênio 24-25. Boa noite, Grace, seja bem-vinda a essa Oi, edição do Clube da Artéria. obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está presente ao vivo e também já deixo o meu olá, porque sei que o vídeo é acessado depois também. Obrigada pela presença nesse vídeo e estou honrada pelo convite, Bernardo e Dr. Arno, e obrigada ao trio por me dar essa oportunidade aqui também. O tema é espinhoso. E isso é uma característica do gosto do cirurgião vascular. Então, normalmente, o cirurgião vascular não gosta de ficar muito tranquilo. Então, combina conosco, com o Clube da Artéria. Ótimo. Então, Grace, se você quiser compartilhar a apresentação. Ótimo, vou sim. Eu vou colocar em modo de apresentação. Tá ótimo, já estamos aqui vendo a sua tela. Entrou? Entrou, tá perfeito. Então tá bom. Bernardo, queria te perguntar, como a gente faz? Se tiver perguntas, no desenrolar ou ao final? Vamos combinar de Como você prefere? fazer toda a sua apresentação e ao final a gente começa o debate e abre para perguntas. Combinado. Então tá bom. Então vamos lá, vou falar de estratégias para abordagem da síndrome de má perfusão visceral. Eu não tenho conflitos de interesse, mas queria deixar um agradecimento às pessoas que me ajudaram a coletar dados e preparar esta apresentação. Bom, a dissecção de aorta, ela é uma doença fascinante. Para começar, que ela é uma rotura, mas uma rotura dentro de si, né? Uma rotura de apenas uma parte da artéria. Então, a gente deve entender que é uma doença muito caprichosa e tem até uma linha tênue que a separa de outras síndromes aórticas, principalmente quando a gente pensa na fase aguda. Então, esse paper que eu estou citando aqui é um paper que eu recomendo a leitura, tem uma iconografia interessante, tem também umas espécies anatômicas, histológicas, e ele mostra assim, né? No vídeo você está vendo ali no asterisco, é um hematoma mural onde não há rotura de nenhuma das camadas da artéria. E ali no D, onde tem a seta, você tem a clara rotura de uma só das camadas, rotura da camada interna, da íntima, e daí da média já em contato, o sangue entrando em contato ali com a média para causar essa bipartição, né? Então,
Você tem uma coisa, não é exatamente precursora da outra, mas há quem advogue que elas são, pelo menos, irmãs. A dissecção, além dela ser muito especial, muito fascinante, ela é muito traiçoeira também. Então, tem vários papers, evidência científica que a dissecção de aorta é uma das doenças mais subdiagnosticadas em medicina, apresenta um desafio diagnóstico, porque a dor muitas vezes é tida como uma dor de coronária, né, um infarto agudo do miocárdio, e muitas vezes, quando o paciente não apresenta os sinais clássicos do infarto, ele é mandado para casa. Então, não raramente, os pacientes recebem o diagnóstico na segunda visita ao pronto-socorro, e isso, como a gente vai falar de má perfusão visceral, tem um impacto enorme na mortalidade, e na chance do paciente sobreviver, mas não só na síndrome de má perfusão, mas para aqueles dissecados tipo A, que tem já o problema acontecendo perto do coração e a chance de ter um tamponamento cardíaco e a morte em algumas poucas horas. A gente tem algum dado de dissecção de epidemiologia, eu trago o artigo de epidemiologia do professor Pedro Poeste Leão, da Mariana Krutman e do Augusto Santo, produzidos lá na epidemiologia da USP. Então, num período de 25 anos, estima-se que 13 mil pessoas morreram em decorrência de uma dissecção de aorta, né, por dados de mortalidade. Dissecção e aneurisma roto somam 93% de todas as mortes relacionadas a um problema de aorta. Então, quando eu falei espinhoso, o que eu queria dizer na introdução é que era um problema grave e que potencialmente pode levar o paciente à morte. Existe alguma coisa que a gente deve falar sobre definição, né, e a importância. Então, a isquemia de órgãos geralmente afeta intestinos e as pernas, mas pode também afetar as artérias renais, né, os rins. Ocorre de 20 a 30% em todas as dissecções agudas tipo B. Eu vou apresentar algum dado do serviço. Quando você pega crônicas, esse número cai muito, né? Então é um quadro que normalmente vem acompanhado de uma dissecção aguda. É altamente letal e a isquemia mesentérica ela pode aumentar a mortalidade em cerca de 3 a 4 vezes. É um fator potente de mau prognóstico. Essa revisão sistemática da Venita Chandra, que ela publicou em 2022, é também muito interessante, traz bastante dados sobre o destino e o que ocorre com essas má perfusões viscerais na dissecção. Então, por fisiopatologia, nós temos três principais mecanismos que explicam por que uma dissecção causa má perfusão visceral. E pode acontecer por bloqueio dinâmico ou estático do ósseo dos vasos, pelo próprio flap, eu vou mostrar um vídeo exemplificando isso, por trombo se formando na luz falsa, ou ocupando aquele ósseo daquele vaso, ou por complexas alterações dinâmicas de pressão, porque esses pacientes às vezes eles estão já com síndromes hipertensivas, mas aí na hora que disseca você tem toda uma complexidade de distribuição da pressão entre as luzes e isso pode afetar os órgãos também por problemas na pressão. Então, esse é um vídeo que foi carinhosamente cedido, e eu digo carinhosamente porque isso não está publicado, e eu pedi para a Tanila Macedo, esposa do Gustavo Oderich, e ela me enviou ainda com uma mensagem muito cordial. Então, ela tem uma linha de pesquisa lá em Houston, no Texas, onde ela estuda isso dinamicamente, né? O flap da dissecção, e a gente vê o flap ocluindo realmente, né, o tronco celíaco, na verdade, a mesentérica, né, ocluindo a mesentérica de uma forma dinâmica, e numa imagem estática na CT, você absolutamente não conseguiria ter esse efeito. Então, quando você está com um paciente com má perfusão visceral, ele tem uma dissecção de aorta, você vai ter que priorizar se você quiser ter uma chance de tirar esse doente com vida. Então, eu vou
tentar dar alguns racionais, algumas estratégias para a gente ter um êxito, tentar ter um êxito maior de abordagem desses pacientes. Então, quando você tiver essa situação, você pode considerar restaurar os membros inferiores primeiro, principalmente porque a síndrome de má perfusão da restauração do membro também não é uma coisa fácil do doente lidar no pós. E as femorais e as ilíacas são os seus acessos muito potencialmente para os reparos endovasculares. Então, você deve provavelmente abordar o membro inferior, que é mais rápido, e daí você já tira o paciente do isquemia do membro. Depois, você vai priorizar a artéria mesentérica superior ou o tronco celíaco, garantindo pelo menos a perfusão de um dos dois, para que as vísceras tenham uma melhor chance também. E só então os rins. E se você tiver frente a uma dissecção tipo A, existe evidência na literatura que você pode retardar o reparo da raiz da aorta priorizando os órgãos, porque muito potencialmente uma isquemia visceral de um intestino ou mesmo da perna vai matar o paciente antes mesmo da dissecção da raiz. No Hospital das Clínicas, eu trouxe só para ilustrar o movimento, né, e o que a gente tem feito. Então, os casos que eu vou mostrar são todos do Hospital das Clínicas. A gente atende uma área de 7 milhões de habitantes e somos responsáveis por 5% de todos os casos complexos do país, 13% desses no estado de São Paulo. Em 2023, o complexo realizou 8.200 cirurgias. A gente fez um levantamento e eu trouxe aqui a doutora Priscila Matos, que vai apresentar essa estatística no próximo Frank Vitt, então em breve vai estar acessível o suplemento do JVS, de 2018 a 2023, um período de 60 meses. A gente operou 102 dissecções do tipo B, e isso inclui as crônicas também, mas 11 eram complicadas agudas com isquemia, como essa que a gente está tratando. Então, 6 tinham isquemia visceral, 4 renais e 7 tinham isquemias de membro. A gente fez cobertura proximal como a principal solução para esses casos, mas vou ilustrar algumas outras soluções. O Dilson Pimentel, que é aluno da UF, na Fluminense, ajudou a gente a preparar essa estatística também. E a gente tem em frente ao nosso hospital de trabalho o INCOR. O INCOR, em 2023, ele trouxe dados de 62 dissecções tipo A, com 45 agudas e uma taxa de 5 a 6 por mês, com 20% de mortalidade, que se aproxima dos dados da literatura. E a gente tem esses dados graças à aproximação que Nelson Deluccia fez na direção do serviço com os cirurgiões cardíacos, então a gente tem essa proximidade de atuação. E aí eu vou mostrar uma de cada uma dessas estratégias, começando até por uma ação conjunta da cardíaca com a cirurgia vascular, e vou mostrar uma solução que inclui só a cobertura proximal do flap, né, o TEVAR, a correção da aorta torácica, uma fenestrada ramificada numa situação de urgência, a técnica Stabilize, vou falar da septotomia, que nós não fizemos ainda nenhum caso, e também, não menos importante, apesar de ser por último, dos enxertos arteriais que a gente pode fazer nessas específicas situações. Então, o TEVAR proximal e reparo programado da raiz é exatamente desse caso, então era uma dissecção tipo A, com uma isquemia visceral importante. A gente fez a cobertura da aorta descendente somente no intuito de expandir a luz verdadeira e, em seguida, a laparotomia e colectomia. Depois, a cardíaca entrou no mesmo tempo, então foi tudo no INCOR, para fazer o bypass da ascendente para o tronco bracocefálico e a artéria carótida externa, e a cardíaca vascular tomaram juntas essa decisão em mútua cooperação. E isso provavelmente foi o que ajudou o paciente no final a ter êxito, né? Então, isso
é uma coisa que, se a gente for pensar em termos de Brasil e de serviço, ele pode parecer até um pouco utópica, mas essa aproximação da cardíaca e da vascular, nesses casos de dissecção tipo A, com isquemia visceral, é essencial, porque nós não costumamos fazer intervenções para dissecção tipo A, do tipo aberta, com SEC. Tampouco eles têm hábito de revascularizar as viscerais. Então, eu queria chamar atenção para isso. Então, esse daqui é um exemplo de fenestrada e ramificada até para crônicas, né? Mas essas são soluções que podem ser feitas no agudo, desde que haja expertise para isso, mas requer experiência. Então, principalmente se você estiver lidando com caso agudo, provavelmente as técnicas com as ramificadas de bancada e as fenestradas, ou confeccionar sua própria prótese modificada, vai exigir de você uma expertise. Quando você tem, no entanto, essa situação, como você tem já uma compressão das luzes, você pode prever o uso de algumas técnicas acessórias, como, por exemplo, acessar pelo braço, para você ter mais facilidade de canulação dos ramos, a liberação estagiada, então, ao invés de abrir a prótese de uma vez, abrir ramo por ramo e ir já fazendo a conexão com os guias, abrir o fio de contenção para facilitar a canulação. E esse vídeo que eu mostrei é a manobra Disney Ride, que foi até descrita pelo Marcelo Ferreira, que é uma manobra que eu me lembro de ter usado com certeza mais de 2 ou 3 vezes para canulação, por exemplo, de uma artéria renal. É claro que a cobertura estagiada da aorta descendente para fins de prevenção de paraplegia é extremamente interessante, mas muitas vezes, numa condição de caso agudo, você não tem essa oportunidade. O Stabilize é uma técnica que foi descrita para induzir a ruptura da lamela. Ele se aplica na fase aguda até a subaguda, mas não é recomendada na fase crônica. O stent, normalmente, é um stent, não é um stent de perna, é um stent de baixa pressão, e o balão, ele deve ser um balão, não o balão de acomodação da aorta, mas o balão, normalmente, para romper as válvulas cardíacas. Então, a gente teve a oportunidade de fazer também no hospital, e usou sob medida esse balão até o diâmetro de aorta que você quer obter. Isso proporciona muitas vezes a reconexão da luz verdadeira, né? E você pode conseguir recuperar um ramo que estava perdido. Contudo, como vocês podem observar nesse filme, a gente tem, nesse caso aqui, uma renal que estava na luz verdadeira, mas após a ruptura do balão, ela foi perdida e depois ela teve que ser recuperada. A septotomia é ainda novo, requer expertise. Se alguém na plateia quiser contribuir, ao final, falando da experiência com septotomia, acredita-se que tem um grande potencial para bailout de situações onde você tem vasos perdidos e você está com uma fenestrada ou não consegue acessar de forma alguma, você tem que trazer aquele ósseo para a sua luz verdadeira, então fazer a septotomia com eletrocautério pode ser a solução. Então, quando você vai lançar a mão disso? Porque ele corta o septo mesmo ao meio com essa cauterização. Você quer criar uma zona de selamento de forma a diminuir a sua cobertura aórtica, ou você ter uma compressão severa da luz verdadeira e você vai só abrir a luz, mas não necessariamente reconectar aquele ramo. Ou ramos viscerais que originam na luz falsa e você quer trazê-lo para a luz verdadeira, como eu acabei de falar. E principalmente quando você tem situações de uma urgência
uma situação dramática como a má perfusão visceral. Esse é o Lucas Canamor, ele é egresso nosso, ele está hoje com o Gustavo Oderich lá no Texas, pleiteando fazer residência novamente para ficar por lá. O enxerto arterial, como eu disse, ele é a última aqui das soluções, mas certamente não a menos importante. O enxerto arterial é uma ótima solução quando você já tem uma indicação de laparotomia. Se você tem uma alta suspeita de isquemia visceral, uma hiperlactatemia, uma acidose metabólica ou doente muito grave, você sabe que você vai fazer a laparotomia para ver a condição das vísceras. Você já pode considerar fazer um enxerto aberto, como por exemplo, se você tiver bom fluxo, um ilíaco mesentérico, ou se você tem bom fluxo vindo do tronco celíaco, um espleno renal, todos esses tipos de conexões, para quem fez cirurgia vascular, normalmente a gente tem essa facilidade do corte e costura. Então, eu queria deixar claro que a habilidade da cirurgia convencional vai ser sempre importante no salvamento de vidas em cirurgia de aorta complexa, ou como adjuntos do tratamento endovascular de sucesso, ou muitas vezes como o salvamento do endovascular que falhou. E por que não, como primeira opção, principalmente se você não tem aquele recurso endovascular avançado que você gostaria de ter na hora com aquele paciente grave. Mas é importante manter em mente que o treinamento é crucial e por isso eu estava conversando com o Bernardo antes de começar que a formação, a residência, a vivência hospitalar, a exposição aos casos abertos endovasculares, ela te traz uma experiência que pode te tirar de uma situação dramática como essa. A gente precisa lembrar que se você não tem fluxo bom na ilíaca, né, por exemplo, não adianta puxar um ilíaco renal, por exemplo, né, um ilíaco mesentérico. Você precisa ter uma boa artéria doadora, mas se você reconstituiu o fluxo, essa daí pode ser realmente uma boa solução, como foi feita aqui, né, que é um enxerto que está vindo já está vindo da artéria ilíaca já para mesentérica. E esse caso aqui já é um caso de uma fenestrada, de uma ramificada, que teve uma oclusão posterior de ramo e o paciente fez uma isquemia renal tardia, né? Era uma dissecção dilatada, crônica, fez o reparo e depois ele veio dialítico com a renal ocluída, as duas renais ocluídas, uma foi ocluída tática e a outra apresentou uma oclusão posterior e o professor Nelson operou esse caso junto com a doutora Tainá, e a doutora Tainá apresentou no aorta esse ano essa solução aberta para um endovascular que falhou. Então, como mensagem final, eu queria deixar o meu agradecimento à doutora Arno, que é importante cirurgião vascular brasileiro para todos nós, ao Bernardo, a todos que aqui estão presentes, e especial ao meu pai, que em 81 estava no Rio de Janeiro, cara a cara com o professor Crawford, pediu para o Crawford, perguntou para ele se podia visitá-lo em Houston, e ele permitiu. Eu tenho certeza que esse encontro fortuito dos dois no Rio de Janeiro marca de alguma forma a minha atuação e meu brilho nos olhos até hoje. Então, muito obrigada. Parabéns, Grace. Excelente apresentação. A gente consegue realmente ver o brilho nos olhos quando você fala desse tema. Realmente é um tema, como você bem disse, espinhoso e desafiador, né? Mas parabéns, essa apresentação bem completa. Você abordou realmente aí de forma bem ampla, né? As diversas opções terapêuticas. Que é, assim, realmente é a situação que nos coloca numa grande encruzilhada numa doença já complexa, né? Que a dissecção de aorta é uma catástrofe vascular, né? Na verdade,
É uma situação extremamente crítica, em que você tem um tecido inflamado, ruim de reparar, e a endovascular contribuiu sobremaneira para diminuir a maior mortalidade, que realmente cirurgia aberta nesse tipo de situação é muito complexo. Eu tenho alguns comentários aqui para fazer e algumas perguntas para te fazer também. Eu fiquei impressionado, achei realmente muito interessante aquele vídeo que a Tanila lhe enviou, mostrando a oclusão do tronco celíaco, uma imagem linda. E realmente nos faz pensar que nós estamos planejando procedimentos com imagens estáticas que muitas vezes não correspondem à realidade. Você, muitas vezes, situação em urgência é mais difícil, mas em situações eletivas você solicita exame trigado, assim como para angiotomografia coronariana ou não? E a outra questão também, ainda nessa parte de exames, como você calcula o diâmetro da endoprótese quando você vai calcular o selamento no segmento proximal? Obrigada, Bernardo, pelas suas perguntas. Então, primeiro a respeito da Tanila, a gente não tem feito trigado, como você falou, os nossos exames lá no hospital. Eu acho até que é possível fazer, porque já tem a tecnologia, né, para coronária. E a Tanila está fazendo uma coisa muito caprichosa e eu entendi que talvez seja a única no mundo, assim, a forma como ela está fazendo. Ela tem um protocolo lá e ela levou da Mayo para o Texas. Então, se a gente quiser copiar aqui, que eu acho que é uma boa ideia, a gente precisa pegar com ela a receita e ensinar o nosso radiologista a fazer. Mas o que eu queria dizer, quando você falava, eu estava lembrando de um caso. Era um caso que tinha uma dissecção que era aguda, não era hiperaguda, 48 horas, mas era aguda, ainda dentro dos 14 dias. E ele com dor abdominal, aquela dor abdominal. E ele comia, mas a gente via que ele tinha medo para comer. E o laboratório normal, o laboratório bom, o laboratório normal. Em algum momento, eu desci para ver esse paciente lá no meu plantão e o paciente em posição fetal na cama. Oi, como que o senhor tá? Ah, eu tô com dor. Falei, isso daí não é bom, né? Não tá cheirando bem. Então, você precisa ter um grau de suspeição elevado para indicar, por exemplo, uma laparotomia nesse doente, né? E a gente levou para a sala. Ele estava realmente, na hora que fez a artério, não na tomo parecia que estava aberto a tomo aquisição da imagem. A hora que fez a artério, a luz verdadeira era um papel, assim, era fina, finíssima. A gente fez o TEVAR e depois pediu para a cirurgia geral abrir. E tinha coisa ruim lá dentro, né? Tinha área de sofrimento. Então eu acho que é isso, assim, se a gente não tiver a CT dinâmica, ressonância dinâmica, outras tecnologias, mas você tem aquele doente, ele está na sua mão, né? Ele não está indo bem, você precisa lembrar que ele pode estar complicando, às vezes, insidiosamente, né? Não tão. Então isso é uma coisa que eu queria deixar de recado. E a respeito da medida, normalmente existe uma questão da dissecção aguda de que o oversize excessivo poderia estar relacionado à dissecção retrógrada. Tem uma meta-análise muito grande do Cano, publicada há alguns anos atrás, porque o free flow proximal, que agora tem uns barbes, tem uns hooks, né, seria a principal causa de dissecção retrógrada. Mas ao que tudo indica, oversize excessivo é o que fere aquela luz friável que você falou, aguda, friável, inflamada. Então, normalmente a gente mede justo no diâmetro ideal, zero oversize, zero oversize. Então, principalmente se é agudo, a chance de você ter um remodelamento aórtico nas primeiras 15 dias é enorme. Então, ela vai ficar, mesmo que você não balone, a gente normalmente não balona muito agudo. Você coloca a prótese do tamanho que seria o diâmetro aórtico naquele lugar e deixa chegar naquele lugar, né? Não balona, deixa quieto porque ela vai remodelar. E daí faz.
um mês, 2 meses, 3 meses depois, tem um bom remodelamento. Quem tem feito o acompanhamento até dessa taxa de remodelamento lá no hospital é o Dr. André Extensor. Ele mantém os pacientes todos no acompanhamento aí ambulatorial e a gente tem visto bom remodelamento quando é agudo, principalmente. Eu concordo com você, eu evito próteses com barbs, né, nessa situação, nesse segmento, sem sombra de dúvida. Outro ponto que eu queria tocar, que eu acho que foi fundamental na sua apresentação, e é muitas vezes uma grande dificuldade que de todos nós, né, em diversos lugares do Brasil temos, é a parceria com a cirurgia cardíaca. E é fundamental quando nós planejamos, quanto mais aumenta a complexidade do tratamento oferecido na instituição, é uma parceria extremamente importante e importante que o cirurgião cardíaco entenda minimamente o que a gente precisa fazer, né, posteriormente para o reparo da aorta torácica descendente, para ele entender como ele pode nos ajudar na cirurgia da dissecção tipo A. Eu queria perguntar, né, no seu serviço, qual é quando o cirurgião cardíaco repara a dissecção tipo A, se ele já tem em mente isso, se eles conseguem essa parceria. É muito interessante quando eles fazem, por exemplo, um Frozen Elephant, né, ou deixam, né, um Dacron já insidioso na aorta torácica descendente. Você conseguiu essa parceria dessa forma deles planejarem o reparo do arco e da horta ascendente, pensando, né, já pensando como contribuir para a sequência do tratamento do paciente? Olha, a gente tem um contato próximo, mas quem conseguiu isso aí que você falou foi André Brito, que o André Brito está até presente aqui. Então, ele, assim, lá em Salvador, ele tem mesmo um cirurgião cardíaco dentro do time. É um time unificado, onde chega o caso, todo mundo dá opinião. A gente é acionado atualmente, Bernardo, só quando eles acham que precisa da opinião, tem uma complicação. Então não tem. Para o eletivo já tem um reparo complexo, tóraco abdominal, ou um arco em 2 fases, né? Um arco com tóraco. Tem um contato bastante próximo via professor Nelson Deluccia e o Ricardo Dias, que coordena um grupo de aorta, doenças da aorta lá no INCOR, né? Que é cirurgião cardíaco. Mas na urgência, aí é isso, daí é sempre uma correria. O plantonista, ele liga, quer saber quem está o vascular, daí toca o meu telefone, toca o telefone de quem não está. Então eu acho que a gente poderia fazer isso mais fluido. E aí, como eu consegui os dados, né? Eles me emprestaram os dados para fazer essa apresentação. Eu estou achando que eu tenho chance de chegar mais perto, sabe? Oh, vamos conversar. Mas assim, tem que ser assim. Eu diria que o professor Nelson está fazendo isso há 10 anos, se aproximando. Mas assim, quem tende a ganhar? Porque daí vai ficar o vascular e o cardíaco brigando pelo paciente no privado, né? Quem tende a ganhar é o paciente. Esse diálogo, quanto melhor e mais fluido ele for, menos conflito de interesse vai ter, mais segurança a gente vai proporcionar, né? Então, fica o convite, cada um tem gente de todo o Brasil, convido todos a desbravarem os diálogos com a cirurgia cardíaca no Brasil afora. Não, um desafio é importante. Até se o André quiser falar da experiência dele, André, fique à vontade. É, outro ponto, Grace, eu realmente acho que, no caso de secção, a abertura da T-Branch estagiada é muito interessante, porque é impressionante. E outro ponto a falar também, como a T-Branch acaba se adaptando a lumens colapsados, né? Luz verdadeira colapsada. Eu tive um caso de uma dissecção tipo B, crônica, e o paciente não queria tratar eletivamente, acabou rompendo, o paciente conseguiu chegar no hospital. Foi realmente uma correria a situação, mas a gente conseguiu tratar e acabou tendo que tratar toda a horta, né, num único ato, porque é uma ruptura da luz falsa. O paciente acabou evoluindo com paraparesia. Eu vivi uma situação muito interessante há 15 dias. Eu estive visitando o serviço do Eric Verhoeven em Nuremberg
E eles na Alemanha têm um sistema de transporte pré-hospitalar incrível. Então eles pegaram numa cidadezinha do interior um paciente de 80 anos, transferiram de helicóptero para o hospital. Ele tinha também, da mesma forma, uma ruptura da luz falsa. E o Eric fez o reparo implantando a endoprótese proximal, a T-Braint sequencial. É, Nesse caso, acabou fazendo implante de ramos pelo braço. Até outra pergunta que eu ia te fazer, se você tem optado por o acesso totalmente femoral ou se você opta pelo acesso pelo braço. Mas muito interessante nesse caso que ele fez o reparo até o mínimo possível para deixar a aorta abdominal livre para ter lombares, né? Acho que é importante lembrar isso aqui. E a outra pergunta que eu ia lhe falar, em caso de cobertura extensa da aorta, se você faz drenagem profilática ou apenas drenagem terapêutica licórica após o implante de todas as próteses. Ó, obrigada pelas perguntas, Bernardo. Veja, isso que você falou da lamela, que ela não apresenta grande resistência, é verdade, a gente sentiu isso, então eu mostrei aquele slide, foi um paper que eu apresentei no VIT ano passado, a gente reuniu, juntando o André, o Lucas Freire, juntamos alguns centros, reuniu 12 casos de ramificada em pós-dissecção. Aí no mesmo mês o Aorte Consórcio publicou assim 500 casos. Era exatamente o mesmo trabalho, só com uma estatística 500 vezes maior. E então, está escrito nesse paper, que é o do Aortic Consortium, está escrito isso, a lamela, ao que se deveria esperar, que ela pudesse apresentar uma fibrose, uma dificuldade para a expansão, isso não ocorre, a gente não vê isso acontecer, porque na verdade acho que ela é fina mesmo, né? Perto de uma espessura aórtica e você consegue fazer estagiado, mas ir pegando ramo por ramo. Então funciona bem. Quando a gente faz cobertura extensa aórtica, a gente normalmente drena, mas a gente prefere fazer estagiado. E staging, né? Fazer o staging do reparo, talvez seja mais protetor do que colocar o líquor. E sempre que dreno o líquor, não sei como é para vocês, mas dá um probleminha. Tem alguém na UTI que não está acostumado, é novo para alguém, você tem que ficar em cima, passar a visita de madrugada para ver se está funcionando. Não sei se você fica tranquilo com o líquor drenado, mas eu não vou te dizer que é o mais suave dos mundos, no momento para nós, né? Mas sim, temos feito quando é agudo e cobertura extensa, a gente faz sim. Nós E sempre que possível fazemos a cobertura estagiada, né? é isso, Sem sombra de cobertura dúvida. estagiária. É. E nós optamos hoje pela drenagem apenas em casos de sintoma. Uma coisa que mudou muito nossa experiência com o líquido foi usar aquele sistema LicoGuard. Tem uma bomba Uhum, Licorgard, específica. isso, é bem bom, Ele é melhor, né? Dá mais segurança, é mais organizado, e Você mais programa. amigável, Mas não está disponível em todos os lugares, né? Sim, sim, Licorgard. sim, sem sombra de dúvida. É. E o outro ponto que eu tinha lhe perguntado, se você prefere fazer quando implantando T-Braints, o Ah, acomodar transfemoral, alto né? ou baixo, ou totalmente femoral? Não, eu vou te dizer, ramificada, a gente tem feito ainda usando bastante o braço. É bem mais tranquilo, a curva de aprendizado bem mais fácil, porque você tem a questão crítica da isquemia do membro. E a isquemia do membro pode matar o paciente, né? Então, principalmente no momento da reperfusão também. Então, para caso ainda mais quando é difícil a canulação, a gente tem feito bastante usando o braço. Você precisa, para ter êxito vindo pela perna, ter o equipamento, a bainha deflectível, né? Você tem que ter, você não consegue, a não ser que alguém tenha alguma outra solução, mas se auto-garantir sem a bainha deflectível vindo num ramo, é difícil. Então, se você também não tiver o equipamento ideal ou tiver pouca experiência, vindo por baixo, por cima é uma ótima solução.
Por baixo, independente de usar a bainha deflectiva, é muito interessante usar também aquela técnica do 0,14, né? Para Isso, que que você a puxa, que bainha. é a técnica do Gustavo, puxa o É, 0,14. porque aí Mas realmente a bainha ela consegue fazer ali 180 graus de uma maneira bem bem, interessante. bem boa, bem boa. Mas é mais difícil do que o braço, não é, Bernardo? Sim, 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 sim. É, Temos aqui algumas perguntas no chat, aliás, convido a tem o todos que Pedron. quiserem. Vamos lá. Tem uma primeira pergunta aqui, não está identificado, Galaxy A11. Se você usa multilayer para esse tipo de cenário, de secção tipo B. A gente não usa multilayer. No momento não usa, não usa para tipo B. A gente usava o dissection quando estava disponível, né, para que já é mais molinho. O multilayer ele não é exatamente de baixa resistência, né? Então a gente não usa. O Pedron, lá de Santa Maria, está perguntando sobre a septotomia isolada, né, de secção aguda, ou se você associaria o implante da prótese proximal com a septotomia nos casos de má perfusão. Eu acho que o Pedron tem experiência com a septotomia. Eu acho que ele tá falando, né, Pedron? Não sei se ele quer dar uma contribuição, mas é isso, você pode usar isolada, né? Isolada realmente, só para garantir que vai um sangue ali para aquele ramo, sem cobrir a horta proximal. Ou você vai fazer a cobertura e daí você vai fazer a septotomia para ganhar acesso para aquele ramo. Não é isso? Não é isso, Bernardo? Sim. Acho que ele está. Pedro, se É, você quiser, manifesta aí se você teve algum caso, se é legal a gente debater aqui, pode escrever. Enquanto isso aqui, o André Brito vem realmente falando aqui que a barreira cultural não é fácil, concordo plenamente, André, é sempre um desafio dialogar, né, com os colegas da cirurgia cardíaca. Mas é fundamental. Eu acho que as novas gerações tendem mais a querer dialogar, a entender como nós podemos trabalhar em conjunto, né, para oferecer o melhor para os nossos pacientes. E é fundamental construir, como diz você, bons laços, né? Porque quem tem a ganhar principalmente é o paciente, que ele é. depende de todos nós para reparar essas doenças, né, tão complexas. Ele veio dar uma palavra de esperança, olha aí. Ele escreveu uma palavra de esperança, é muito, muito potente. E você seleciona, por exemplo, quando pensando, por exemplo, num caso de uma perfusão, você opta por, depende do que você tem disponível, se você vai optar por T-Branch ou Petticoat, como é que alguma questão clínica ou do exame para você selecionar a técnica que você vai empregar? Naquela estatística que eu mostrei, a gente solucionou a maioria dos casos de isquemia visceral com a cobertura proximal do flap. Então você cobre, porque é aquela situação de menos é mais. Cobriu, melhorou a luz verdadeira, as viscerais estão abertas, você pode esperar. Você não precisa ir corrigir a horta inteira no primeiro momento. É claro que a gente está precisando, a gente está necessitado de evidências melhores, né, em termos de dissecção não complicada. Porque a complicada você vai precisar fazer alguma coisa. Senão o paciente não vai sobreviver. Né? Se ela está complicada, ou ele vai ficar complicado com uma isquemia de membro, ele vai ficar sem perna, né? Então, ou vai ficar dialítico, ou potencialmente às vezes é uma isquemia de fígado. A gente já viu isquemia do andar superior do abdômen catastrófica, assim. Você precisa fazer alguma coisa. Então, se você vai fazer laparotomia mediana porque você acha que está tudo necrótico, daí você fez a laparotomia e não tem ressecção possível, você não faz a endoprótese dele. Agora, se a laparotomia mediana ela não é a primeira necessidade do doente, a gente põe na sala, faz o TEVAR, olha as viscerais.
vai fazer uma inspeção da cavidade, você pode até inspeção da cavidade, mas aí você já tratou lá em cima. Então a gente tem feito isso como escolha. A gente vai fazer o stabilize quando a luz verdadeira não expandiu o suficiente. Então a gente tem usado seletivamente stabilize. Mesmo caso para as fenestradas ramificadas. Eu diria que a gente tem visto mais fenestrada e ramificada no caso crônico mesmo, né? Porque isso são soluções trabalhosas no agudo, né? Você vê o Verhoeven, eu estive visitando o Verhoeven no passado também. Chega o helicóptero, né? Alemanha, Japão, aí entra o Verhoeven para tratar uma luz rota, né? Assim, ele tem experiência, eles fazem um caso complexo lá em 1 hora e meia, né? Uma coisa, uma habilidade muito grande, né? A gente fez ramificada no roto também. É difícil, você tem que estar com uma equipe treinada, ter o anestesista, tem a equipe do plantão, tem uma série de outros fatores, né? São abordagens muito mais complexas do que o TEVAR proximal. Não, O que sem você acha? sombra de dúvida. Tá tendo um debate muito interessante no chat aqui, É, e o Pedron aqui se manifestou que ele sempre faz septotomia após o implante, né, ele coloca na prótese proximal e faz a septotomia, com bons resultados. Até queria lhe perguntar, Pedro, até escreve aí, sempre qual a extensão da sua septotomia, né? Que já teve alguns debates em congressos, você tender a fazer uma septotomia apenas no segmento visceral, né? Não estender tanto. O Alexandre confirmou que ele usa o guia Sarre, isso aí todo uhum. mundo fala realmente. Tem que usar o guia Sarre, que é o que vai transmitir, ter a melhor transmissão ali da corrente elétrica. O Pedron tem uma parceria com a cirurgia cardíaca, até já tinha conversado isso Mais uma. com ele, mais uma. Ele tem um cirurgião cardíaco da cidade dele, uma pessoa que tem uma grande relação, ele consegue, né, estudar os casos e como ele está escrevendo aqui. O doutor Fausto lembrou aqui que o Guilherme Meirelles, lá em Campinas, fez 2 casos de septoplastia também com sucesso. Acho que é uma técnica que vem aí para agregar, né, para ficar. E realmente eu acho que quanto mais opções, quanto mais ferramentas tiver na mesa aí para lançar, ajuda muito, né? Até queria fazer uma pergunta aqui, outra pergunta aqui para a Grace. Eu tive um caso, um paciente também com a dissecção. Ele estava já numa fase crônica, mas é muito interessante que muitas vezes essas dissecções crônicas agudizam, né, de diversas maneiras. Era um paciente, ele tinha, ele não era um Marfan clássico, ele não tinha fechado o diagnóstico de Marfan, mas ele tinha alguns sinais clínicos que lembravam Marfan, mas não tinha o diagnóstico. Ele tinha uma dissecção, era uma dissecção que iniciava no meio da crosta, e nós, em algumas situações, nessa situação, a gente teve uma grande colaboração com a cirurgia cardíaca, e eles acabaram fazendo um reparo proximal com uma aorta muito friável, foi uma cirurgia muito difícil. A aorta ascendente rasgava quando eles tentavam anastomosar. Só que o paciente foi tratado porque ele teve uma grande dilatação súbita da luz falsa, teve sintoma, dor torácica. E nós acabamos optando naquele momento tratá-lo pela técnica do Candy Plug. E o paciente já tem aí isso foi na pandemia, já tem aí 4 anos de acompanhamento com um- essa luz falsa regredindo. Aí eu queria saber, Grace, se você tem experiência com essas técnicas de embolização de falsa luz, né? Isso muitas vezes é usado, obviamente, no caso crônico, mas você pode ter em casos agudos aí, o paciente com dor. Se você prefere o Candle Plug ou o Knickerbocker, que é aquela outra técnica que você vai dilatar, né, para ocluir. Se você acha que isso é uma ferramenta também que a gente deveria ter disponível aí na mesa tratando esses casos.
Sim, esse tema de estratégias para oclusão da luz falsa, na dissecção, né, na luz persistente falsa aí, até o tema de uma aula que eu vou dar no Sobris semana que vem. Então, felizmente eu tenho um caso de Candy Plug para mostrar. A gente faz, ele é fácil de fazer, o único truque é quando você vai apertar, né? Vai apertar ele no meio. O único truque que você tem que perceber é que depois o shaft, o nariz, vai passar ali por dentro para sair. E se você aperta demais, ele não sai, entendeu? Então, sim, funciona, a gente usou, né? São casos selecionados, onde você tem muitas vezes crônico, dilatação da luz falsa, você vai ter problemas relacionados a essa perfusão. Mas o truque é amarrar e ver se passa, fazer um teste para ver se ele passa, e depois colocar um amplatzer para ocluir. Porque daí vai, se passou o nariz, né? Fica um buraco grande. O Com que que você certeza. acha? Você usou que dispositivo para fazer essa. Um Cuff Valiant, Um cuff da Medtronic, Pallet. Cuff da Valiant. Que é fácil, a gente tem experiência com o PMEG da Medtronic, é fácil encapar, desencapar, a gente tem experiência. Então, você pegar um cuff e dar um nozinho no meio é muito fácil. Sim, com certeza. É rápido. Esse meu caso eu acabei colocando Amplatzer. Quando eu coloquei Isso, Amplatzer. Amplatzer. Não, mas Ah, eu você não colocou na usei. luz. Eu botei na luz, na própria luz falsa. Tinha uma área que a luz falsa era mais tenosada, eu coloquei É, quando é pequeno dá certo, e quando é aquele panelão já é mais difícil. Você tem que escolher uma região realmente que ela fila para poder ser assertivo e colocar, né? Aí o pessoal coloca todo tipo de endotrash, né? Mola, pedaço de fio guia para entupir a luz falsa, mas daí tem formas mais elegantes de fazer, né? sem dúvida. Gostei do Endotrash. Endotrash. Mas você sabe que tem que ter cuidado com o Endotrash. A gente tem uma É, experiência isso deve ter uns 20 anos esse caso, que o convênio tinha um endolique tipo 2, mudando totalmente, mas só eu acho que vale a pena falar disso. É um endolique tipo 2, numa aorta abdominal, em que o convênio não tinha autorizado molas. A gente tinha uma época que fazia mola com fio guia teflonado, né? Dá para você fazer. Aí nós embolizávamos o endolique tipo 2 com aquilo. Teve um desses casos que uma dessas molas perfurou a aorta e furou o duodeno. meu Deus do céu. Então, tem que ter cuidado com o endotrash. Às vezes, se eu colocar É, fia na horta exclusa, pode ter um sim, comportamento imprevisto, né, ao longo dos é anos. nada como trazer uma tragédia dessa para marcar a mente de todos, para todo mundo lembrar, né? Não, Isso daí é horrível. Já vi filtro perfurar cavo e furar o duodeno, né? Esse tipo de dispositivo, realmente, os dispositivos são dispositivos, né? Então, melhor escolher bem o que vai deixar para trás, né, Bernardo? verdade. Bom, o Pedron aqui é, falando aqui que ele fez a septotomia em toda extensão, que tinha envolvimento das ilíacas, muito interessante. Caso muito bacana, Pedrão, parabéns. Estamos aí completando, chegando a uma hora aí de Clube da Artéria. Então, eu queria agradecer a presença da Grace. Foi muito agradável estar aqui conversando com você com esse tema tão espinhoso. Parabéns pela sua Que bom. apresentação. Muito obrigado Obrigada. pela participação. Certamente no futuro vou lhe convidar ou em outras oportunidades para participar aqui da nossa reunião. Queria agradecer a presença de todos, que aí na terça-feira, depois do trabalho, nós sentaram uma hora aqui para debater temas complexos, mas esse é o objetivo do Clube da Artéria, uma abordagem objetiva, clara e direta de temas que interessam a nós que nos dedicamos aí à cirurgia arterial ou venosa complexa. Então, lembrando a todos que quiserem receber aí comunicados do Clube da Artéria, pode mandar um e-mail aí para pós-graduacão@centervas.com.br. Nosso canal do YouTube está lá aberto, disponível quem quiser assistir posteriormente os outros episódios. E obrigado a todos, uma excelente noite
e nos encontramos aí em futuros eventos. Boa noite, Grace. Obrigada. Obrigada pela oportunidade e pela interatividade de todos. Obrigada.